Fiquei muito mal. Tipo, Você se apaixonou por essa menina. Fiquei magrela, muito mal. Mas aí você começou a namorar com ela? A gente não namorou, a gente, tipo, meio que tava junto, assim, mas não namoramos oficialmente, assim, né? E aí, relação tóxica, eu com rejeição, inferioridade, que ficava obsessiva, tipo, olhando no celular a cada 2 minutos pra ver se tinha mensagem. Louca. Caramba. Descompensada total, assim. Se você for ver, Romanos 1 fala sobre que o homem deixou as paixões naturais, né? A relação natural de homem com mulher pra servir as suas paixões e tal. Eu não lembro exatamente como tá em palavras, mas é uma idolatria do coração. É tipo, eu quero... Essa questão de ver mensagem toda hora é tipo... idolatrar a pessoa, mas ao mesmo tempo você tá... É uma egolatria. Antes de idolatrar a pessoa, você Verdade. é... Nossa, tipo, eu preciso desse amor pra ficar bem. Então, tipo, é também como se fosse uma droga, né? Eu preciso estar com ela pra estar bem. Então, a vida não tinha mais graça se eu não tivesse ali com ela. Nossa. Então, só que nunca tinha paz. Não era um relacionamento de paz. Era sempre conturbado, entendeu? Então, se eu tava sem ela, eu queria estar com ela. Se eu tava com ela, eu nunca tava em paz. Tava sempre achando que tava faltando alguma coisa, sabe? Sempre queria alguma coisa a mais. Ela também se apaixonou? Ela também tinha como se fosse eu era dependente e ela codependente. Sim. Sabe? É uma doença. Uma é obcecada pela pessoa e a outra gosta de ser obcecada pela pessoa. Que entendeu? Doideira. Era bem... uma dependência emocional, né? Aí essa história é a mais bonita que tem, porque o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano e meio nessa época no Hits, trabalhando. Comecei a ficar muito mal, meus pais... Eu tava morando com meu pai nessa época. A minha mãe começou a perceber, meu irmão também sabia que eu não tava bem. Eles não sabiam o que eu tava fazendo, mas as pessoas à minha volta, meus amigos da igreja, sabiam que eu não tava bem. Beijinho, você continuou frequentando a igreja mesmo, se relacionando com essa menina? Não, eu nunca você parou. Parei sempre assim, né? Quando a gente tá muito no pecado... A gente tenta ir algumas vezes, eu ia... A gente fica constrangida, né? Eu ia algumas vezes, tentava lá no fundão, mas isso, a cada vez o intervalo foi ficando cada vez maior, assim, sabe? Eu tinha uma férias, em abril de 2019, eu ia tirar férias do trabalho, 1 mês de férias. O meu irmão morava em Nova York nessa época. Então, meus planos era passar 10 dias com o meu irmão em Nova York e fazer uma viagem pra Islândia depois, 10 dias e depois voltar pra Nova York. Tá bom. Eu sabia que nesse processo ia rolar alguma coisa, porque a minha mãe já tinha tido umas conversas comigo do tipo, filha, eu sei que você não tá em Jesus, eu sei que você tem feito coisas que desagradam a Deus, e eu não quero estar perto de você nessa fase. Então, se você quiser se consertar com Jesus, depois você me procura. Eu não quero ver você assim, porque me faz... Ela sabia da menina? Ela sabia que eu tava fazendo coisa errada, ela não sabia o que exatamente. Eu não quero ver você assim, então eu quero manter a distância com você. Quando você resolver voltar pros caminhos, você me procura, eu sempre vou estar disponível pra você. Cortei relações. Tua mãe, ela se manteve super crente durante todo esse tempo? Super crente. Desde que ela se converteu. Em jejum e oração total. E aí, ela foi pra Israel fazer uma viagem lá missionária. Nisso, eu fui um dia na minha casa pegar algumas coisas. Quando eu fui ver, a fechadura tava trocada. Ela tinha trocado de fechadura pra não entrar em casa na época que ela tava viajando. Aí eu falei, nossa, o negócio tá estreitando. Aí eu vi que as coisas estavam mudando, sabe? Porque assim, a minha mãe, por ter tido se separado do meu pai muito cedo, ela mimou muito a gente. Trabalhava muito durante o dia. Queria chegar em casa e ser legal com os filhos, sabe? Então, conforme ela foi... Compensar a ausência, talvez, a ausência. Né? Conforme ela foi amadurecendo com Deus, ela foi aprendendo a largar de mimar a gente. Tipo, ela fazer o certo, ela né? chama de filholatria. Então, assim, se precisar educar os meus filhos com 30 anos, eu vou educar meus filhos com 30 anos. E ela pôs isso como meta. Muito bom. E aí, quando eu fui fazer essa viagem para os Estados Unidos, eu sabia que alguma coisa ia acontecer nessa viagem. Porque, querendo ou não, era 1 mês longe de São Paulo, da menina. Eu sabia que eu tava muito mal. E você foi viajar mesmo super apaixonada, mesmo, tipo, viciada, não? Viciada. E ela me falava assim, Bel, a mãe dela achava que ela ia se suicidar, porque ela tava também muito mal, muito magra. A gente tava sem energia, assim, sugadas as duas, sabe? E ela não tinha religião? Não, eu acho que ela até acreditava em Deus, assim, mas... Não era um assunto entre vocês? Não era importante. Não, apenas assim, Deus, né? Eu já tinha contado pra ela, todo o meu testemunho que eu tô te contando agora, eu já tinha contado tudo pra ela, mas não tinha essa parte do capítulo, né? Sim. Só que um dia eu falei pra ela... O Novo Testamento. Novo Testamento. Aí um dia eu falei pra ela, se um dia eu sumir do nada, não é relacionado a você, é relacionado a mim. Porque eu já sabia que eu não ia até o final com aquela história, sabe? Não é você o problema, sou eu. Sou eu o problema. Aí, beleza. Fui pra lá, pros Estados Unidos. Um clima estranho com o meu irmão, porque ele tava super firme com Deus e não tinha muita
comunhão ali, sabe? Integração. Ele tava firme com Deus. Total firme, assim. A gente foi pra Islândia e eu fui com 2 amigas, que uma já mora nos Estados Unidos, que eu conheci aqui na igreja aqui de São Paulo, e a minha amiga que é da igreja aqui de São Paulo. Então eu fui com 2 crentes viajar. E lá eu me abri total pra elas, tipo, o que tava acontecendo. Mas nisso as minhas amigas aqui de São Paulo também já sabiam o que tava acontecendo. Então eu já tinha aberto o meu coração, sabe? E lá eu chorava, eu ajoelhava, falava, Deus, me cura, eu não aguento mais sentir isso. Na frente delas eu falava, gente, me ajuda, eu tô sofrendo muito. Era uma dor, assim, aquela dor da alma, do coração mesmo, assim, essa obsessão, essa carência, essa complexo de inferioridade, é um vazio existencial, né? Que eu tava tentando que a pessoa suprisse o meu vazio. E aí, nisso, minha mãe, aqui em São Paulo, me mandando prints de coisas que ela tinha achado nas minhas coisas, tipo... Nossa, que vergonha! Maconha, cigarrinho de tabaco, tipo assim, sabe? mãe, eu já tô mal o suficiente, não vamos piorar isso, não, né? Eu tava na Islândia, um lugar lindo, eu nem dormia, era a noite em claro, assim, na noia, ou falando com a menina, ou na noia. Muito respeito pela sua mãe, né? Ou na noia, assim, sabe? E mal. O que aconteceu? Quando eu voltei da Islândia, tinha na casa uma moça foi passar um dia com a gente lá na casa do meu irmão, uma missionária que trabalha com tráfico humano. Ela pega crianças que iam ser traficadas. Pesado. Gente, a história vai ficando, né? Missionária. Nisso, eu fui passear com o cachorro do meu irmão, dar uma volta ali no Rio Hudson. Com vista pro World Trade Center, maravilhoso. E ela foi comigo. Chegamos na beira do rio ali. Pensa, você vem no Manhattan ali, os laguinhos, aquele rio. E a gente trocando ideia nesse cenário, assim. Trocando a ideia mais profunda da minha vida. Nesse contexto, assim. Foi uma experiência bem, bem doida, assim. Só que antes disso, nesse dia de manhã, a gente indo na igreja, da igreja deles. Quando eu cheguei no chão, eu vi uma frase que tinha o meu nome. Eu não lembro o que era a frase, mas tinha o meu nome. E isso tocou comigo, me tocou. E começou o louvor lá na igreja, de novo eu comecei a chorar. Eu fui pro banheiro. Eu falei, não quero que meu irmão me veja chorando. Eu fui pro banheiro. Nisso, eu cheguei lá no banheiro e tinha uma frase em inglês. Eu estou com você. Sempre. E era Deus, tipo, era uma frase, né, como se fosse Deus falando. E aí chorava, aí eu só chorava. Aí chegamos em casa, fomos almoçar. E aí, antes do almoço, eu fui com essa moça lá no Rio Hudson, com essa missionária. E comecei a desabafar, contei meu testemunho inteiro, tudo que estava acontecendo. E aí passou, nessa mesma hora que eu desabafei com ela, passou uma família de patinhos. O pai, a mãe e 3 filhotinhos dos patinhos, né? E aí ela me falou, Deus tem isso pra sua vida. E falou, me ministrou sobre família. Nossa, que lindo. E ela falou, Bel, a árvore, a árvore que é plantada junto às águas, seus frutos serão verdes. Eu não lembro exatamente, mas essa passagem, não sei se é Salmos. E ela foi me ministrando, ela falou, Bel, a única coisa que eu vejo pra você é você indo pra um retiro, você se afastando do mundo. E tal, beleza, foi bom porque eu desabafei, chorei lá as pitangas e voltamos pra casa. Lá em Nova York mesmo, na casa do meu irmão, eu tive um sonho, que era uma pombinha branca e ela tinha 3 vidas. A primeira, ela caía e levantava rápido. A segunda, ela caía e demorou um pouquinho mais pra levantar. E a terceira, ela, tipo, praticamente não conseguia levantar. E aí Deus me ministrou sobre isso. Ó, você tá há 3 vezes que você se desvia. Essa é a sua última chance. Ou você vai agora, ou você vai morrer. Nossa. E aí eu senti isso, voltei pro Brasil. Primeiro dia de trabalho, encontrei a menina. Foi horrível. Morrer que se diz, tipo, a morte da alma, né? Não, eu achei que era morte. Eu senti morte como física. Morte física mesmo. As duas. Eu já tava morta espiritualmente, sabe? Sim. Eu achei que era morte física mesmo, assim. Só que olha isso. O primeiro dia que eu saí com essa menina do trabalho, que a gente foi só conversar. Na verdade, a gente foi só andar juntas, eu, ela e mais um amigo, só ir pro mesmo lugar na rua. Só que era 1h da manhã na Faria Lima. A gente só tava indo pro mesmo caminho. Nesse primeiro dia que eu já tava percebendo que ia acontecer alguma coisa com ela, né? Segundo as intenções, eu subi a Teodoro de bike, vieram 2 molequinhos com uma faca e roubaram a bike de mim. Primeiro dia. Ou seja, a gente dá um caminho pra Deus, a gente dá um passo em direção a Deus, ele abre uma floresta pra gente caminhar. Da mesma forma, a partir do momento que a gente abre uma brecha pro diabo, ele já vem com... Perfeito, exatamente.